Muito bem, turma. Então, mais uma vez, boa noite. Para agora, vocês todos que me ouvem, não é? Então, vamos dar continuidade aqui na nossa lição. Estamos no capítulo 20, tá? Ainda tratando da conversa do Júlio com a Emília. Primeiro eles conversaram sobre a vida antes de casar, né? Agora eles estão conversando sobre o futuro, né? E Emília, mais uma vez, está grávida. Já tinham 3 filhos, agora esperam o quarto filho. Então, nós temos aqui esta aulinha destacada. Alguém poderia ler para mim aqui em latim, pequeno período? Iulius ad hoc in peristylo con uxore colloquitur. Muito bem, Luísa. Arrisca a tradução? Fácil. Július, no peristilo, junto à sua esposa, dialoga, Sim, dialoga, conversa, né? conversa. Isso, ainda, né? Júlio, ainda, no peristilo, conversa, dialoga, né? Com sua esposa. Aí aparece o verbo colloquy na nota lateral, nós temos esse verbo, né? Um verbo depoente. Ele é formado do cum, mas o loqui, que é um verbo depoente, ou seja, conversar com alguém, né? Ou então, como ele coloca aqui, conversar entre si. Diálogo. Muito bem. A Emília fessa in cella consilit. Alguém pode repetir aqui, daqui, tudo que eu já li? Treinar a pronúncia. A Emília fessa in cella consilit. Emília, cansada, senta na cadeira. Muito bem. Tainá, aproveitando aí a sua participação, leia para nós aqui, ó, maritus até futuro. Maritus et uxor iam non de tempore praeterito colloquuntur, sed de tempore, isso é tempore? Eu esqueci. Tempore. Tempore, ok. Sed de tempore futuro. Muito bem. Maritus et uxor iam non de tempore praeterito colloquuntur, sed de tempore futuro. E aí? Não está difícil não, está fácil. A lição vai dar uma complicadinha só lá para o final. Isso assim, penso eu, né, que não está difícil para vocês. Penso um pouco de vocês. Então, a gente pode traduzir até aqui o verbo colloquuntur. Lembrando que esse verbo aí é esse mesmo, né? Aqui, ó. Aqui está na terceira do singular, e aqui está na terceira do plural. Até aqui, depois uma outra pessoa, ou a mesma pessoa, se quiser, pode ler até o final. Daqui, da vírgula até o final também, sem maiores dificuldades. Marido e esposa já não conversam do tempo passado, mas do tempo futuro. Marido e esposa já nem conversam, né? Sobre tempo passado, mas sobre o tempo futuro, né? Sobre a criança que vai nascer, né? Dias da gravidez. Lembrando que, neste contexto, aí, essa preposição de, ela rege ablativo. Então, nós temos aqui, tanto aqui como aqui, né? De tempore praetérito, de tempore futuro. Temos adjuntos adverbiais de assunto, tá? De assunto, podemos dizer assim. Sermo eorum est rebus futuris. Novamente a preposição de, né? Mas o ablativo.
Sermo e ouro, né? Sermo, na nota lateral, diz aqui o que é. Id quod dicto, verba. Mesma coisa que aqui, né? Coloque. Id quod dicto, isto que é dito, as palavras, ou seja, conversa, né? Então, sermo e ouro, esterebus futuris. A conversa deles é sobre coisas futuras. Isso, muito bem, essa. Então, Iulius qui iam intellegti aemila novum infantem expectare, Aemilia inquit, mox parvulum filium rabebimus. Espero que ainda lembre do verbo intellegti, né? Outra palavra em si já ajuda. E agora? Júlio, que já entende que a Emília espera um novo bebê, diz: Ó Emília, em breve teremos um pequeno filho? Isso. Tem filho, né? Em breve, tempo, mox. Aemilia. Filium. Iam duas filhas rabemos. Ego alteram filia habere volo. Pluris quam duos filhos nolo. Filho, já temos dois filhos. Eu, alterando filho. Ficaria meio que assim, eu quero uma filha, mais filhos não quero, né? Mais do que dois filhos não quero. Isso, é isso mesmo. Você esqueceu só do rabere, né? Então, filho. Oxi. Isso aqui é um hábito desnecessário. Acaba nesse negócio de inteligência artificial. Toda até para mim. Então, filho, já temos dois filhos. Eu quero ter, né? Quero ter uma outra filha. Mais que dois filhos, não quero ter. Enquanto nós temos o verbo nolo, né? E o verbo volo. Aí ele coloca na lateral para que possamos entender. O volo é o querer, que nós já conhecemos bem, e o nolo, é a negação do volo, não querer, né? Ne aqui, como negação, prefixo, né? Junta-se a volo e cria-se o novo verbo, nolo. Aqui, no caso, está na primeira pessoa, tá? O infinitivo dele é nole. O infinitivo do volo é vole. Não, vele. Tá? É vele, nole. Tá? Deixa eu fazer aqui uma coisa, só para título de curiosidade. Deixa eu abrir aqui um página do Office. Vou explicar algo rápido para vocês, depois vocês podem aprofundar. Então, em latim, nós temos três verbos regulares. Eu vou colocar aqui a primeira pessoa e o infinitivo, tá? E só destacar aqui. Eu coloquei para vocês.
Deixa eu só conferir aqui se eu escrevi corretamente aqui da minha. Deixa eu ver aqui um dicionário aqui. E, dicionário latino. Ao infinitivo, porque eles são muito parecidos, aí eu posso trocar um pelo outro. Aí eu quero ver aqui o infinitivo dele, para misturar aqui as bolas. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Então, eu já está aqui. Vocês podem ver aí, nos dicionários, nas gramáticas, esses três verbos aqui, eles aparecem juntos, tá? Porque eles têm muitas semelhanças na forma, tá? Então, nós temos o vele, o nole e o male. Esse aqui você já sabe que é querer ou desejar, né? Basicamente. Aqui, não querer e não desejar, né? E esse daqui é o preferir. É um que dá uma pequena diferença de sentido, né? O nolo é a negação, nulo é a negação do vela, né? E o male tem a ver com escolha. Tá bom, ele ainda não apareceu, mas ele vai aparecer. Esses três verbos aqui gostam de, às vezes, andarem juntos. Tá bom? Aí eu coloquei só as primeiras pessoas, porque é assim que aparece nos dicionários. Tá bom? Então, só a título de curiosidade mesmo. Volo, nolo, malo. Quero, desejo, não quero, e eu prefiro. Quando o terceiro aparecer, vocês vão. Tudo bem, Tainá, fica à vontade. Então, quando ele aparecer, você já. Pode ser que lembre aí. Tá? Mas vamos nós aqui. Então, aqui ele colocou aqui, ó. Pegou o bolo, não é? O is would. Eu quero, tu queres, ele quer, né? Só esses três no singular. Muito bem, então Emília não quer mais menino, já tem dois. Uma menina ela quer fazer, digamos assim, dois casais, né? Então, ela pergunta: Cur tu filium rabere uis? Non laetus eris, si filiolam rabebis? Non parulam filia minus amabis quam filium? Ela fez três perguntinhas, né, aqui, porque Júlio falou que usou filhos em vez de filia, né? Ela ficou meio cabreira, como se diz, popular, desconfiada. Então, cur tu filium habere uis. Ó, tu, uis, aqui na nota lateral, né? Tu, uis. Fica tudo. Porque tu queres ter um filho, ó Júlio. Isso. Non elaitus eris, se filiolam parabebis. Filiolam, tá na nota lateral, né? É o diminutivo de filia. Minha câmera parou, não sei por que. Isso aconteceu. Coisas do Windows.
E agora? Non elaitus eris, si filiolam habebis. Aqui esse eris, né, é o verbo sum esse na forma do futuro. Não serás feliz se tiveres uma pequena menina? Exatamente. Non parulam filiam minus amabis quam filium. Acaso você amaria menos uma filha do que um filho? Isso acaso Marias, uma filha pequena, uma filhinha, menos que um filho? Lógico que não. O Júlio vai responder mais ou menos isso. Július, o profecto que apareceu e está na nota lateral, ó. O advérbio, né? A mesma coisa que certamente. Iulius, profecto laicus ero, se alteram filia rabebo, os verbos no futuro, novamente, né? Muitos verbos no futuro nessa lição. Então, profectus laicus ero, se alteram filia rabebo. Certamente serei alegre se outra filha terei. Ou ficarei, né? Você também pode traduzir o verbo sum esse pela forma ficarei. Neminem magis amabo quando parlam filiam. Neminem, ó, é o acusativo de Nemo, né? Nemo, uma palavrinha que é a forma da nominativo, o acusativo dela, não é? É Neminem, esse pronome aqui. Neminem magis amabo quando parlam filiam. Lembra o que é Nemo? Nemo é a mesma coisa que nec homo, né? Lógico, homo aí com um sentido mais abrangente, né? Para o ser humano em geral. Ou seja, ninguém, não é? Neminem magis amabo quando parlam filiam. Não amarei ninguém mais que uma filhinha? Isso. Tem a pequena filha, tem a filhinha. Tudo bem. As respostas, deixa eu ver. Iam filhos tuos, magis amas quantua Julian filiola. Iam filhos tuos, magis amas quantua Julian filiola. Marcum et quintus saipes laudas, sed Julian caro laudas. Quam proba est puella. Olha todo, e depois nós fazemos as partes. Vos viri filhos modo habere vult, filhas non amatis. Emilia surgit atque gradum adversos ostium factum. Agora vamos no início. Emília, iam filhos tuos magis amas quam tua Julian filiolam. Já tu amas mais teus filhos que tua filhinha. Minha Júlia, não é? É, tua filhinha Júlia. Cuidado para não esquecer. Passar por cima. Sei que às vezes a edição escreve peças.
É isso mesmo. Agora, tu amas teus filhos mais que tua filhinha Júlia. Marcos et quintus saepe laudas. Vamos até aí. Aí tem a nota lateral, saepe, não é? É um advérbio. Nós já conhecemos. Que é o inverso de raro, né? Raramente. Aqui o quê? Marcos e Quintos frequentemente elogias. Isso. Sede Iulian raro laudas. Sede Iulian raro laudas. Mas raramente elogias Júlia. Isso. Então, quando proba est puella. Ainda que seja uma boa menina. Seja, com tudo, é uma boa menina. Você usou o infinitivo. Não use o infinitivo agora, não, viu? Ele vai aparecer, o infinitivo não, o subjuntivo. Porque ainda vai aparecer muito subjuntivo, aí você vai ter que usar. Né? Você pode E simplesmente dizer, comida, né? contudo, é uma boa menina, né? Todavia, é uma boa menina. Tá? Então, por enquanto, não use o subjuntivo. Ok. Mas você entendeu, tá bom? Só uma breve correção. Vos, vire filhos, modo habere vult, filias non amatis. Ele está usando uma expressão que nós costumamos usar aqui no Brasil, especialmente o pessoal assim, mais do interior, né? E nós, às vezes, ficamos envergonhados quando vemos alguém fazendo uso dessa expressão, porque é meio tautológico, né? Já fala assim, vire filhos, né? Filhos homens. São filhos, são homens, né? Mas aqui é uma expressão latina, tá? Como é que fica? Aqui tem o verbo utis na terceira pessoa, não é? E, ó, no vós, na segunda pessoa do plural. Aqui tem vult. Aqui acima ele coloca só as três primeiras pessoas e aqui abaixo ele coloca o resto. Né? Então, vos viri filhos modo habere vult, filhas non amatis. Vós somente quereis ter filhos homens. Não amais as filhas. Não mais as filhas, né? A Emília está assim, muito influenciada pelos hormônios da gravidez. Querendo confusão. A Emília surgit atque gradum adversum ostium fac. A Emília surgit, não é? Eu lembro que ela estava sentada na cadeirinha, né? Cansada, né? Atque gradum adversum ostium fac. Adversus é uma preposição mais acusativa. Adversus, né? Ostium fac. Adversus ostium. Ostium está aqui, ó. Ao pé da letra, aqui, eu gostaria que quem entendeu traduzisse ao pé da letra, tá? Para ver como é que fica. Gradum é o que é fácil, tá? Esse contexto é fácil, tá bom? Não é grau, é fácil. Em outros contextos poderia ser grau, degrau, mas aqui é fácil. Tá? Quem tenta? Quem pode tentar?
Pode ir sem medo de errar. Só disse para tentar traduzir ao pé da letra. Vou tentar dizer o pé da letra, sem adaptar. É, a Emília levanta e, sei lá, faz passos na direção da porta oposta, Mais ou alguma menos coisa assim. isso. Aí agora você Ela anda na faz a direção da adaptação. Agora você faz a adaptação. Emília levanta e dá um passo, né? É aquele que coloca faz um passo, né? Você traduz como dá um passo em direção à porta. Direção à porta. Em algumas situações, se vocês acharem difícil, você quer que vocês fazem? Vocês fazem uma tradução ao pé da letra, né? E quando vocês fazem a tradução ao pé da letra, vai dar aquele estalo. Epa, isso aqui pode ser dessa forma. Então vamos fugir. Em algumas situações, o ao pé da letra fica Professor, muito bom. Hum, e o adversos aí, quer dizer o quê? Que ela vai de encontro à porta? Alguma coisa é, assim? em direção à porta, de encontro, né? Em algumas situações, esse adversos é literalmente contra, né? Literalmente contra. Então, às vezes vai depender do contexto, tá? Sempre, tem a ver com o contexto. Aqui se você quisesse também traduzir, assim, como se ela virasse a direção oposta de Júlio, mas em direção à porta. Entendeu? Mas aí nós não vamos traduzir dessa forma, né? Nós vamos traduzir de uma maneira que fique melhor de entendimento. Então, Emílio levanta e dá um passo em direção à porta. Júlio, Mane, o que há por meia, Emília? O Mane está aqui, ó, né? É o imperativo desse verbo aqui, ó. A professor quer o maneira, é permanecer, né? É igual a não sair, ou seja, permanece, né? Ele dá uma ordem, entre aspas, né? Ele diz, Mane, o que há por meia, Emília? Permaneça aqui junto de mim, Emília. Isso. Aí ele continua. A Emília, o autor, né? A Emília alterum grado ad ostium versus fact. Aqui ele separa. Tem ad versus junto, né? Aqui ele separa. Coloca o ad, entre o ad e o versus, a palavra ostium. Mas tem o mesmo sentido. Aqui é só uma outra. Depois que ele coloca na nota lateral, que é igual, é a mesma coisa, né? Palavras diferentes aqui, né? Separadas, a preposição, tá? Aqui a preposição se transforma em prefixo, mas tem o mesmo sentido. Então, ele diz, a Emília alterum grado ad ostium versus factum incredita consistit. Esse verbo aqui, ó, apareceu lá na lição 8, né? Eu me lembrei agora, já para cá, o WhatsApp não lembro nas outras lições, mas eu tenho certeza que na lição 8, quando está Medos e Lídia, né? Andando lá no centro de Roma, entre as lojas, esse verbo aparece. Como ficou agora? A Emília dá outro passo em direção à porta. Quando incerta, para. Então, para, incerta, para. Ah, ok. Fica na dúvida, né? Na dúvida, incerta, ela para. Julius, noli abire, tecum colloqui volo. Ó, ele Não coloca aqui, ele vá, faz. Continue. não vá, quero conversar contigo. Isso, ele diz assim, não queira sair, não é? É o mesmo que permanece, né? Primeiro ele coloca o permanece aqui, o permanecer como não sair. Aí diz, noli abire, né? Ao pé da letra, ele coloca, se você quiser traduzir, né? Não queira sair, não queira ir. Quero contigo conversar. Quero contigo falar. A Emília não abre. Sed apud maritum manet.
Ela viu que o que ele pediu, não é? Ele pediu, deve ter pedido carinhosamente. Vou conversar mais sobre a questão da gravidez, né? A Emília não sai, mas permanece junto do marido. Perfeito. Cônjuges, coloco e pergunte. Deixa eu fazer aqui uma coisa. Acho que foi o Ranier, ele postou uma imagem, não sei se foi o Ranier, postado a imagem lá no grupo do WhatsApp, que aparece esse verbo. E agora vem bem a calhar. Deixa eu abrir aqui o WhatsApp e se eu abro a imagem e mostro para vocês. Verbo pergere. E aqui ele coloca como non descendere, não sair. Né? Ele diz, coniuges, coloco e pergunte. Não sair não, melhor, não terminar, não é? Aqui, ó, não terminar. Mas também pode ser não prosseguir. Pode ser também, no caso, né? Ele está dizendo assim, o pergre é igual a não terminar. Ou seja, pode ser prosseguir, pode ser continuar, pode ser sair, pode ser dirigir-se. Tá? Então tem essas várias possibilidades. Agora deixa eu ver se eu achar a imagem aqui lá no nosso grupo do WhatsApp. Eu mostro aí para vocês lembrarem. Ver se o WhatsApp carrega aqui. Aqui, deixa eu abrir e vou projetar para vocês. Só um momento, só para vocês lembrarem. Esse diabo. Vem aqui, ó. Lembra da figurinha? Viram lá? Aí ele coloca ad flumen pergo. Ou seja, dirijo-me para o rio. É só o que nos interessa agora, né? Apareceu lá. Tá? Só para trazer lembranças a vocês. E embaixo na imagem já tem o verbo pergo de novo, mas parece que tem outro sentido já, né? Como se fosse o ficar diante da placa, né? Isso. Também. Mas vamos nos deter nesse daqui, que é um pouco mais daquilo que nós pretendemos agora. Tá? Um pouco parecido o sentido. Agora deixa eu mudar aqui, que eu fui botar a janela e ficou tudo preto. Então, aí, diz assim, Emílio, não. Oniunges coloco e pergunto. Veja que ele... Oniunges coloco e pergunto. Como é que vocês traduziriam aí? Partindo desse pressuposto que ele coloca aqui na nota lateral, nesse contexto, non descendere. Descendere é finalizar. Como é que vocês traduziriam aí? O casal continua a conversar? Continua, prossegue. Perfeito. Ainda tem um continua, né? Então, gente, é muito interessante e, de certa maneira, muito rico o latim, porque os verbos, alguns verbos, ótimo, não todos, né? Mas tem alguns verbos que eles têm uma quantidade grande, né? Sentidos, muitos sentidos. Então, nós temos que ter cuidado na hora da tradução. Semelhantes ao inglês, né? Em inglês, alguns verbos têm um monte de sentido, um pouco diferente do português. O português, enquanto você pega um dicionário de inglês, um bom dicionário, ele é muito volumoso, diferente de um bom dicionário do português. Existem dicionários volumosos, mas do ponto de vista dos sentidos das palavras, o inglês é mais rico do que o português. No entanto, do ponto de vista da sintaxe, eu vi alguém dizendo isso uma vez, o
O português é mais rico do que o inglês do ponto de vista da sintaxe. O latim, ele é rico do ponto de vista vocabulário, dos sentidos, né? E da sintaxe mais ainda, porque as orações, elas podem ser organizadas de várias maneiras, porque o sentido vai estar na desinência, né? Então, é preciso ter cuidado com a questão dos contextos. Muito bem. Aí, ecce colloquium eorum. Muito fácil de traduzir, né? A gente traduz aí para nós. Ecce colloquium eorum. Eles prosseguem, eles continuam a conversa, né? Emília se acalma. E ecce colloquium eorum. Eis a Eis a conversa. conversa deles. Isso, eis a conversa dele. Vamos ver. Passando aqui. Então, o Júlio continua. Nos viri non filius tantum, sed etiam filias habere volumus. Nec filias minus amamos quam filios. Querite mulieres rarius a liberes suis discedunt. Vamos por partes, né? Vamos pegar a parte menor para traduzir. Essa pequena parte aí. Nós, homens, não somente filhos, mas também filhas queremos ter. Muito bem. Nec filias minus amamos quam filios. E nem amamos as filhas menos que os filhos. Isso. Querite mulheres rares a liberes suis discedunt. Aí o rarius, né, gente, é a forma comparativa, né, do advérbio raro. Seria certamente as mulheres, eh, não sei, eu não sei. Esse verbo ele ficou meio estranho nessa construção. Como se ele dissesse assim, não sei se fazer a adaptação, esse é o pé da letra, né? Certamente, as mulheres, mais raramente, como se ele dissesse, abandonam, né? São abandonadas pelos seus filhos, é uma coisa assim, mas não fica
Fica meio estranho, não é? Mas ele não tá na voz passiva, não, né? Não. Aqui de esquerda ele está Tá na ativa. na ativa. Tá? Aqui, PDF. Aí quando ele fala de mulher, não é? Ele fala. Tem uma palavra fêmea, que é mais geral, né? Para o conjunto das mulheres. E aqui o mulher, ou mulheres, é uma palavra de terceira declinação, ela é mais específica, tá? A não ser que esse mulheres aqui esteja no sentido de mãe, tá? Possivelmente é isso. Deixa eu conferir. Porque o ir pode ser esposo, pode ser esposo, pode ser pai, né? Mas aí, é isso mesmo, pode ser traduzido por esposo. Bom, o contexto pode ser isso. Certamente as esposas, né? As mães, raramente, ou muito raramente, de, é, são deixadas, abandonadas pelos seus filhos, a liberações, né? Pelos seus filhos. Por isso eu acho que a proposta de tradução do Luiz Antônio ficou boa, porque nela a gente consegue manter esse verbo aí na voz ativa. Repita aí, Luiz Antônio. Agora me deu branco. Ele diz, certamente as mulheres mais raramente se afastam de seus filhos. Também pode ser isso. Pode ser isso também, se nós usarmos o afastar-se, né? As mães sempre ficam mais próximas. Até aquele, agora eu lembrei, né, do texto da Bíblia que diz que um dos profetas, agora eu não lembro, ele faz um questionamento, né? Pode a mãe esquecer o filho que gerou no seu ventre, né? Então, parece haver uma ligação aqui, um certo ligação com esse texto bíblico. Não que eu esteja dizendo que o Orberg tem essa intenção, mas é mais ou menos isso, né? Certamente as mães não esquecem dos seus filhos. Aí tem um corte aí do pensamento, né? Ficam as reticências. Aí o próximo parágrafo vai, no caso agora, vai clarear ou iluminar melhor esta situação. Aí ele usa aqui o disquedant, vem aqui, ele vai usar o verbo relinquere, que é deixar, não é? Deixar. Ou, dependendo do contexto, pode ser abandonar também. A Emília, multas matres, vamos até aqui. Infantes suas apud nutrices relinquunt. Agora nós começamos a entender o contexto melhor deste período anterior do verbo deixar aqui, não é? Deixar ou abandonar. Então, multae matres infantes suas apud nutrices relinquunt. Muitas mães deixam seus bebês junto de Amas de leite, né? De amas nutrizes. de leite. É. Porque é lógico, aí, não só nesse período, né? Mas toda a história da humanidade, algumas mães tiveram necessidade de, quando não produzirem muito leite materno, né? De colocar os seus filhos junto com essas amas de leite, que no caso deles aqui, geralmente eram as servas, né? Já, nós já conversamos na aula passada, hoje temos bancos de leite, né? Mulheres que produzem muito leite coletam, né? E vão deixar, por exemplo, aqui em Fortaleza, nós temos o banco de leite, se não me falha a memória, da Universidade Federal, né? Temos a maternidade escola, né? Da Universidade Federal, e lá tem o banco de leite. Aquelas mães que produzem muito leite, coletam, né? Retiram e deixam lá para ajudar as mães que não produzem tanto, né? Então, ainda hoje nós temos amas de leite, nutrizes, que nesse caso elas são, vamos dizer assim, são anônimas, né? Então, muitas mães deixam os seus bebês, né, junto ou próximo, praticamente junto, né, junto das amas de leite.
ego, vero, manebo apud infante meu. Nunca eu disquedam, o disquedere, né, no futuro. Ego, vero, manebo apud infante meu. Nunca eu disquedam. Na verdade, eu ficarei entre meus filhos. Nunca os abandonarei. Isso. Eu, na verdade, ficarei junto do meu filho. Nunca o deixarei ou abandonarei. Ou nunca, se você quiser, para poder manter aqui o ateu, não é? Você pode dizer, nunca me afastarei, né? Nunca afastarei dele. Nunca me afastarei dele. Ateu. De esquerda Professor, indica afastamento e o A também significa afastamento. Diga, o manebo aí está no presente ou no futuro? no Que futuro, vocês permanecerei. traduziram como se estivesse no futuro É, no ou futuro. no No futuro? futuro. É. Se fosse no presente, seria maneu. É Ah, no sim. futuro, eu Ok. permanecerei. Tá? Eu, na verdade, permanecerei junto do meu bebê, né? Nunca afastarei, eu me afastarei dele. Se, aqui ó, futuro, aqui ó, futuro, tá? Aqui é futuro. Curabo é futuro. Tá? Curabo. Vigilabo, futuro. Ver se tem mais algum. Não, por enquanto são só esses. Então, se aiger erit, ipsa eu curabo. Totanque nocte apud eu vigilabo. Que tamanho. Professor, eu subjuntivo? Se estiver doente? Aqui é o futuro. Se estiver doente, eu mesma curarei. Se ele ficar doente, né? Se ficar doente, eu usaria o ficar. Tá? Ok. Ipsa eu própria o curarei, não é? Totanque nocte apud eu vigilabo. Esse totan concorda com noctem, tá? E totan nocten apud eu vigilabo. Lembrando que o vigilabo aí nesse contexto, é ficar acordado, não é? Ou acordada. Ficar ou estar, como é que fica? Então, se ficar doente, eu próprio o curarei. E o quê? E todas as noites, junto a ele, ficaria acordada? Isso, toda noite, junto a ele, eu ficarei acordado. Eu estarei acordado. Nemo infantem desculpa. Nemo infante agrum, também ne curare potes quam mater ipsa. Aí o Nemo aí, que nós podemos traduzir por ninguém, aí também você pode traduzir por nenhum, certo? Né? Que homo, tá bom? Nessa situação você pode traduzir por nenhum. Nenhum bebê doente. Não, ninguém. Um bebê Mas tem um doente bebê, pode curar tão bem quanto sua própria mãe. isso, nenhum bebê doente pode tão bem ser curado, não é? Quanto pela própria mãe. Julius, non ab infantes sano discedes?
Não te afastas do bebê saudável? Ela disse que não se afasta do bom. Lógico que ele sabe que ela não se afasta, parece que ele está meio que brincando e provocando. Não te afastas do bebê saudável, Emília? Mínime, aí na nota material tem mínime, né? Aqui, ó. Certamente não. Aí certamente ele já coloca. Certamente não afastarei, não é deixarei. Ela diz: Bona mater sempre apud infante sua maneira debet. Sio infans valet, sio aigrotas. Mas deixa o sio aqui para depois. Vamos até aqui. Professor, seria uma boa mãe sempre deve permanecer junto do seu filho? Isso. Certamente não, né? Ele está dizendo, pelo contrário, certamente não. Uma boa mãe deve permanecer sempre junto do seu filho. Doente ou não, não é? Aí ela coloca: Sue infans wallet, sue aigrotat. Eu acabei de dizer. Traduzir sem querer este pedacinho aí. O Sil apareceu aí, né? O Sil é a mesma coisa que o El, né? Coloca Sil, si, well, si. A mãe, uma E boa o mãe, si. bebê está saudável ou doente? Se o bebê saudável ou doente, mata ipsa eu curare et alere debet. Ou o bebê doente, ou o bebê saudável, mata ipsa eu curare et alere debet. Hoc est matris officium. A mãe dele mesma deve curar e o alimentar. Este é o ofício da mãe. Isso. A própria mãe dele deve curar, ou a própria mãe deve curá-lo, não é? Nós vamos aproveitar o eu aí e alimentá-lo. Este é o ofício da mãe. Este é o ofício da mãe. Verdadeiramente. Muito bem. Então, 8:01, vamos dar o nosso intervalo. Eu vou colocar aí para vocês já já o link da chamada. Tá? E nós voltamos já.
Então, gente, vamos nós. Voltemos para essa lição. Nós paramos. Então, cadê? Sim. Este é o ofício da mãe, né? O trabalho da mãe. Julius, tu ne ipsa infantem tuum lacte tuoales? Eles já vão pro quarto filho e o Júlio faz essa pergunta. Sei que, no geral, os homens são desligados, mas desse jeito, pelo amor de Deus, Júlio. Não é não, Seria. gente? É, realmente é estranho. Tu mesma alimentas teu bebê com teu leite? Exatamente. Esse Júlio tá zoando com a esposa. A Emília, o afecto de novo, né? O afecto infante meu, ipsa alan. Se alan é o verbo alimentar, não é? No futuro, a primeira pessoa do futuro. No singular. Ego faciam. Fique o meu, também aí, ó, no futuro. Vamos só esses dois aí, esses dois períodos aí. Depois nós vamos para o resto. Emília, profecto infante meu, ipsa alam, ego faciam officium meu. Certamente, meu filho eu mesma alimentarei. Eu farei o meu ofício. Exatamente. Neque solum die, sed etiam nocte apud infantem ero. Sempre com eu dormiam. Dormiam também está no futuro. Então, neque solum die, sed etiam nocte apud infantem ero. Sempre com eu dormiam. Não somente à noite, não somente de dia, mas também à noite estarei junto do meu bebê. Isso, Sempre com ele dormirei. isso. Tá junto do bebê, não é? Dia ou noite, sempre dormirei com ele. Julius, agora, tá dizendo, ele tá zoando com ela. Julius, vamos até aqui. Quid? Nós et infans in neodem cubículo dormiemos? O que nós e o bebê em o mesmo quarto dormiremos? Isso. E nós e o bebê dormiremos no mesmo quarto. Wix unam, wix unam hora dormire poterimus. Si infans vagiet. Dificilmente uma hora, dificilmente poderemos dormir uma hora. Seu bebê chorará. Se o bebê chorar, não é? Vamos manter aqui nesse caso o futuro. Futuro não, desculpe, o presente. Tá? Fica melhor, encaixa melhor na nossa. Acho que o Júlio estava viajando. É, né? Parece que nos primeiros meses. A Ana aí, ó. Ana entregou alguém aí. Não entrega, Ana, não entrega. É porque durante a noite, realmente, o trabalho pesado é para a mãe.
E se o pai tiver o Se o sono pai estiver no pesado? mesmo quarto, Isso, tiver no mesmo quarto, tiver o sono pesado. Eu, no meu caso, o sono é leve, eu passava uma boa parte da noite acordado também. É como eu disse, mal dormiremos 1 hora, né? Se o bebê chorar. Se tu et infans tuus in cubiculo nosso dormietes, ego profecto in alio cubiculo dormiam. Ab infante vagiente não excitabor. Este Júlio, meu Deus. E agora, vocês entenderam, né? Agora traduzam aí direitinho. Nessa hora ele diz, né? Se tu e teu bebê, né? Já não é dele o bebê. Tá incomodando, já é só da mãe. se tu e teu bebê em nosso quarto dormirem, não sei se esse é o tempo correto. Use o dormires. Ah, ok, dormires. Eu certamente dormirei em outro quarto, onde não seja acordado pelo bebê chorão, O bebê que bebê que chora. chora, né? É o bebê que chora, o bebê chorando. Eu preciso depois preparar para vocês um material sobre a consecutio temporum, ou a consecução dos tempos, que é esta modificação dos verbos que nós às vezes fazemos, ou essa adaptação do futuro para o presente, presente para o futuro, tá? Ou do pretérito para o presente, coisas do tipo, que é algo que aparece muito. Então, depois eu vou preparar alguma coisa para vocês nesse sentido. Faz tempo que minha cabeça martela isso e eu acabo esquecendo. Então vamos nós aqui continuar. Já passamos aqui. Aí mira. Oh, Iuli. Ita loquitur homo qui officium suum nescit. Depois ele vai dizer qual é o ofício dele, né? Mas ficou aqui agora, gente. Ó Júlio, assim fala o homem que ofício seu não sabe. Isso. Essa chanelinha ficou todo o tempo aparecendo. Eu queria desabilitar esse negócio. Mas é um saco isso. Outro leitor de PDF não tem tanto esse probleminha, não. Ele vai dizer agora, né? Qual é o ofício dele, né? Meu officium est pecuniam facere ac magnam familia alere. Não com infante vagiente cubare. Ai, ai, Jesus. E agora, gente? Meu ofício é fazer dinheiro, é prover o dinheiro, né? Uhum, E alimentar uma grande família. Não com um bebê não dormir com um bebê que chora. isso. Não dormir com o bebê que chora. Somnos viro industrio necessarius est. Sono é necessário ao homem trabalhador. Isso. Sono é necessário ao homem trabalhador. Ele que mantém a casa, né? Então ele precisa dormir bem. Para no outro dia ir fazer o comércio dele. Porque, Júlio, nós vimos que Júlio ele vai a Cusco, vai a Roma, né? Mais na frente vocês vão ver, né? Que ele já viram que ele tem rebanhos, né? Então ele vende
ovelhas, a carne das ovelhas, mas também ele produz vinho, tá? Então ele precisa cuidar do seu trabalho. Por isso que ele está dizendo que precisa dormir bem. Ele conseguiu, ele tentou até conseguir. A Emília Irata. Noli perdere, inquit. Plura até audire nolo. Atque iterum ad ostium versus irinci. Aí o verbo aparece no infinitivo aqui, né? Perdere, que está na nota lateral, nós já vimos que perdere pode ser continuar, prosseguir, né? Perdere é o mesmo que loque perdere. Continuar a falar, né? O plural aqui, nesse contexto, é mais palavras, não é? Então, a Emília Irata. Noli perdere inquit. Plura até audire nolo. Professor, pode ser esse noli perdere, não queira continuar? Isso. Não queira continuar a falar. Eu até coloco aqui, ó, é a mesma coisa. Ó. Não queira continuar a falar. Não queira continuar a falar. Diz, plura até audire nolo. Não quero ouvir muitas palavras de ti? Não quero ver mais as tuas palavras ou muitas palavras de ti. Isso mesmo. Atque iterum ad ostium versus irinci. E começa aí na direção de outra porta. E, novamente, começa aí na direção da porta, tá? Da mesma porta. Aí lá vai o Júlio. Mano, é a Emília. Inquit Iulius. Nole ita relinque. Relinquere. Sed illa ad versus ostium ire pergit. Agora ela chateou-se. Fica, Emília, diz Július. Não queira me deixar me abandonar assim. Isso. Não quer me deixar assim. Sed illa ad versus ostium ire pergit. Mas ela continua a ir em direção à porta. Isso. Aqui aparece essa expressão unacum, não é? É a mesma coisa que simulcum, não é? Ao mesmo tempo com. Tum, veros fira, quae eu ipso tempore per stilo intrat, unacum Julia. Domina in nostro occurrit. Então, Cira, que é ao mesmo tempo, que juntamente com Emília, ao mesmo tempo entra no peristilo,
juntamente com Júlia. Isso, juntamente com o Jurente no peristilo. É, esqueci o que eu... Encontra a senhora na porta. Ciel aqui é o verbo sair, né? Tá? Então, o que sai, vai sair? Minha mente já está cansada, tá? De tanta palavra. Então, Cira, que o peristilo entra ao mesmo momento, no mesmo tempo com Júlia, simultaneamente, né? Simulcu, aí ocorre date. Ocorre aqui, ó. Ele pede o dativo, não é? Esse aqui. O dativo está aqui. Inostio occurrit dominae. Então, deixa eu procurar. É porque occurrit aqui fica melhor com. Se a melhor possibilidade para ele seja o sair ou afastar-se. Um texto aqui. Chamado latim aqui para. Tudo digitei. Acho que é encontrar, professor. Ah, são dois Cs aqui que eu estava conseguindo. Aí ele pode ser, vamos ver aqui algumas possibilidades também. Pode ser. Normalmente aqui ele fala como se fosse em oposição. Vindo em direção também, né? Seguir em direção. É esbarrar. Esbarrar. Algo tipo dar de cara com fulano, né? É isso, encontra, né? Porque às vezes a questão, a imagem, né? Ó, dar de frente, né? Dar de cara com a senhora. Né? Então, Cira que no mesmo momento entra no peristilo com Júlia, dá de frente, dá de cara com a senhora. Então, deixa eu marcar aqui. Estou muito cansado, gente. Então, vou deixar marcado aqui, tá? Ó, aqui também diz, da Cira, a Emília e Nostio occurrit. Ou seja, Cira, na casa, encontra, né? Ou dá de frente, dá de cara, né? Com Emília. Então, gente, vamos parar por aqui. Vamos encerrar o nosso momento de hoje. E nós nos vemos novamente quarta-feira, tá bom? E esse material aqui, eu posto. Se eu tenho que postar hoje, eu posto. Não, senão eu posto amanhã, para quem quiser. Melhor. É interessante que revejam, né, esse material de novo, tá bom? Para guardar na memória aí tudo que for preciso. Então, pronto. Então, uma boa noite. Durmam bem. Boa Tá? noite. Sonhem com os anjos, se possível for. Ou com o número da Mega Sena. Jogarem, ganharem. Ensino o professor. Boa Boa noite, noite, professor. Daniela. Pessoal. Boa noite. Boa Boa noite, noite. Felipe. Boa noite. A todos que eu ainda não saudei. Boa noite.